Aqui. Olá, pessoal. Denise da Conectarium. Hoje eu estou recebendo dois amigos, colegas, Jorge e Andréia. Já trocamos uma figurinha aqui no canal com a Andréia, agora a Jorge se juntou a nós. Estamos honrados aqui em 3 hoje, para falar de vários assuntos do momento. Nós vamos cruzar alguns assuntos que estão sendo os mais falados agora, né? Principalmente a conjunção de Júpiter e Saturno no signo de Aquário. Vamos dar uma tocada nessa fase de eclipse que a gente está e vamos falar de um monte de coisa que a gente não programou, que a ideia é essa, a gente trocar a figurinha e vai sair um monte de coisa não programada. Para quem não conhece, eu queria pedir só para a Jorge e a Andréia fazerem uma brevezinha introdução, falar onde o povo encontra vocês, Instagram, enfim, onde quem quiser seguir pode encontrá-los. Obrigada por estarem aqui. Andréia, pode começar. Posso? Então tá. Então é a Andréa Neiser, do Diário de Bordo. Me encontra no Face, né, Andréa Neiser, Diário de Bordo, e no Instagram, Andréa Neiser, Diário de Bordo, né? Onde eu coloco exatamente assim comentários sobre o dia, algumas inspirações, né? Vai vindo o que tenho vontade de falar, mas é esse meu canal de comunicação. Muito bom. Manda, Jorge. Opa. Bom, meu nome é George Adami. Na verdade, eu criei uma conta no Instagram que chama Posto Cósmico. E eu escrevo todos os dias sobre como que está o dia, a formação do céu. Eu dou uns toques, né, para como a gente receber esse dia, né, e como atuar da melhor maneira. Eu sempre falo que a gente tem que aprender a usar o céu a nosso favor. É e isso aí. faço leitura de mapa, tudo. Então, quem quiser me encontrar, eu estou no @postocósmico. Isso aí. Andréia também atende. Então, todo mundo aqui que podem contactar. Estamos junto aqui. O que eu ia comentar? Por onde a gente começa, pessoal? Nessa linha de tantas... Primeiro, falar de dezembro, que está bombado de eventos. Até eu comentei... Eu comentei algum post que parece que a gente está falando que é final de calendário, né? A pessoa fala, dezembro vai ter um grande encontro, e por acaso teve um grande encontro em janeiro, né? Saturno-Plutão, agora a gente entrou o ano e estamos fechando o ano. Então eu acho que nós temos que começar com uma coisa. Vamos lá. Avisar que não é o final do ano astrológico, né? Exato. Que é final do ano do calendário gregoriano, né? Que o nosso ano de 2020 vai até o comecinho, né? Até março, quando entrar a primavera mítica em Áries, né? Então nós vamos ter esse último trecho do ano ainda sob o reinado do ano 2020 ainda, né? Exato. Isso é importante. Mas para quem está ligado no calendário, parece uma sincronicidade, né? Começamos o calendário, né, com o grande evento, e agora esse final de ano também super cheio de... Eu acho que está todo mundo ansioso, também cansado, né, desse ano. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho do que aconteceu desde o ano passado, um compacto, né? Porque, na verdade, foi assim, esse ano foi atípico, só que a gente já sabia o que ia acontecer, que foi o encontro, né, de Plutão, Saturno e Júpiter. Então, essa conjunção que acontece de tempos em tempos, a gente já sabia que ia ser mais pesada, né? E, de fato, foi. Então, a partir do eclipse do final do ano passado, que foi dia 26 de dezembro. Depois ele se confirmou no dia 10 de janeiro e teve a conjunção de Plutão e Saturno. E a gente sabe que quando tem ou conjunção, quadratura, oposição, sempre a gente recebe, assim, a gente vê a ira dos deuses, né? Exato. E o que melhorou foi a participação de Júpiter, que ampliou tudo. Né? E Júpiter também não tem a força que tem atuando em Capricórnio. Sim, essa concentração toda, né? Num signo de Capricórnio. O ano novo astrológico começou com Marte junto também de protagonista, né? Aliás. Bastante ímpeto, né? O que você falaria para o leigo desse Marte aí, Andréia? Eu diria que Marte é ação, ele é chamado, né, na astrologia tradicional do pequeno maléfico, né? Então ele era associado pelos antigos a situações de peste, de guerra, de conflitos.
E ele traz toda essa força marcial. O que eu acho interessante trazer é que dentro da astrosofia, porque a gente fica pensando que todos esses deuses, né, esses arquétipos nos habitam. Então, nós trazemos todas essas energias dentro. E para a astrosofia, porque nós temos, assim, a Terra, né? Nós temos Vênus e Mercúrio e Sol, e depois o primeiro planeta depois da Terra é Marte. Então, ele é considerado o primeiro planeta que é o libertador do destino, como se esses fossem aqueles que a gente está aprisionado, e Marte é a força da ação, da vontade. Então, através dessa ação intencional, dessa força, a gente se liberta. Mas ele traz junto toda essa questão da agressividade, da assertividade, né? De um Marte mal utilizado, vamos dizer. Então, a gente viu um ano em que a violência esteve presente, até por conta desse Marte ficar em Áries meio ano, né? O que normalmente fica 3 meses, né? 6 2 semanas, meses, 2 a 3 meses, ficou né? 6 meses, meio ano inteiro. Meio ano no domicílio dele, né? Em casa, no campo de batalha mesmo, né? E indo e voltando, né? Indo e Indo e voltando. voltando. Retrógrado, ele parece ficar mais nervoso, né? Fica. Então, Jorge, você que sugeriu da gente fazer um retrospecto um pouco, né? 2020, pessoal que vem acompanhando a gente em canais e tal, que é simpatizante, que está mais amaciado aí astrologicamente, nós tivemos uma série de exceções em 2020, né? Essas conjunções raras, mesmo a gente está falando de eclipse, normalmente a gente tem 4 eclipses, né, no ano, estamos tendo 6, né, esse ano. Cometa, esse ano teve foi de tudo. assim. A própria passagem de Marte, algo mais atípico, né, ao invés de 6 semanas, 6 meses. Então, assim, uma série de... E aí, trazendo para nossa... Alguém comentou aqui, algum de vocês, acho que a gente tem essa pegada parecida, né, da gente acreditar de usar astrologia, acho que foi o Jorge, nas postagens, usar a astrologia para a gente empreender na nossa vida, né, para a gente conseguir... Trazer consciência, trazer né? consciência, abrir, trazer atenção e não ficar no fatalismo, né? Sim. E diante dessa abertura, a gente falar um pouquinho do simbolismo de 20, né? A meu ver, que abre, né? Causa uma rachadura de valores e estruturas, para a gente poder agora, que a gente vai comentar bastante sobre esse ingresso de Júpiter e Saturno, para a gente poder transcender, para a gente poder ter uma nova visão. Então, como que vocês acham? Como a gente joga esses temperos aí? Eu vou deixar o Jorge falar, mas eu acho que tu falou um ponto especial, né? 2020 é o grande momento do eixo, né? O ponto da mutação, né? Isso aí, nada será como antes. 2020 vai ser o ano que nós não vamos esquecer, né? Então, isso eu acho importante. Na verdade, eu já vinha falando desde o ano passado, lá no Posto Cósmico, e eu já falei, esse ano é um ano que vai ficar na história. E, na verdade, ele é um final de ciclo e começo de outro, né? Então, a gente vai falar mais para frente da grande mutação, que vai ser o encontro de Júpiter e Saturno em Aquário, mudando do elemento Terra, que passaram os 200 anos para trás, né? E agora a gente vai entrar no elemento ar. E assim, eu acho legal a gente comentando, para quem escuta a gente, pelo menos assim, eu quando vejo esses vídeos ou vídeos que me interessam, assim, como que a gente pode trazer um pouco de uma outra atenção, de uma outra visão para quem passou um 2020, não sei quem não passou, tá? Mas para quem passou um 2020 denso ao extremo. Nós todos estamos dentro dessa densidade do elemento terra que o Jorge comentou. Mas como que a gente pode trazer uma clareza, né, de que essa abertura de estruturas tem um propósito, né? A gente está rompendo com alguns padrões e agora vem Aquário trazer uma série de oportunidades. Então, para quem está escutando a gente, que está num mar de densidade, nós tivemos de um tudo, né? Poder, de repente, baixar um pouquinho, né, esse nível da água e poder respirar um pouco de ar agora em Aquário. Vamos pensar que a Terra ele é um lugar fixo, né? Aquele que tu tem menos possibilidade de mover. Então, se a gente pensar que ele passa de um elemento terra para um elemento ar, nós já começamos a imaginar que ele está passando de uma era de materialidade, do ter, né? De fixação, né? De estabilidade, né? No sentido de essa estabilidade se cristalizar. A gente passa por um lugar de elemento de maior mobilidade. Então, essa eu acho... E o regente, se a gente considerar Saturno, ele passa de um domicílio noturno para um diurno.
Então ele já começa a clarear o dia, né? Já começa. E também não é assim, né? Porque às vezes as pessoas têm ideia que a gente vai passar o ano novo, vai entrar 2021 e tudo vai ficar maravilhoso, e não é, né? Vamos falar disso também, acho que isso é importante na pauta. E só para quem está assistindo a gente, né, o que a Andrea comentou dos domicílios, porque Saturno rege tanto o próprio Capricórnio quanto o Aquário na tradicional, né? Só que no domicílio em Capricórnio, ele está no domicílio dito noturno. A Andrea, que é mais especialista em tradicional ainda, pode explicar melhor. E passando por um domicílio diurno, né, que tem o júbilo, né, do Saturno está em Aquário, não é isso, Andrea? Não, júbilo não. Não é? É um domicílio. O júbilo de Saturno é na casa 12. Casa 12. Isso é que eu júbilo. escutei outro dia do júbilo? Porque que varia para a gente entender um pouco da tradição? Que chama... Do noturno para o diurno, explica um pouquinho para a gente a diferença. Porque é a mesma coisa da noite para o dia. Tem que imaginar isso, né? Quando tu rege um lugar que é na noite, que é mais inconsciente, é mais resistente, né? Tá dentro dessa seita noturna. Quando ele entra numa seita diurna, ele tem mais ação, mais mobilidade, mais... Então a gente está falando assim do elemento fogo e ar do diurno, né? E do noturno a água e a terra. Então, mas o júbilo é por casa, tem né? O domicílio, exatamente, aí é por casa, né? Qual é a casa? Mas ele está no domicílio diurno dele, né? E que ele reparte com Urano, né? Depois como regente moderno. Exatamente. Muito bom. E aí a gente estava comentando, diante de tudo isso, né, de novo trazendo para a vida das pessoas, que eu gosto muito de ver, né, a gente tem essas etapas de eclipses que acontecem a cada 6 meses, e me chama a atenção aqui do grupo, né, a gente está vivendo essa grande conjunção de Júpiter e Saturno, né, o expansor e o estruturador a 0 grau, né, no início do reset, seguidinho de um eclipse, né? Seguidinho dessa fase de eclipse, que serve também para a gente dar um chacoalhão, né, gente? O Jorge tem até um material legal aí daqui a pouco para compartilhar com a gente. A gente, acho que sabe o que a gente podia fazer? Começar a falar desses eclipses desde o ano passado e chegar até agora esse do dia 14, porque é interessante a gente falar um pouco do eclipse do dia 14, que é bem forte, e depois da conjunção de Júpiter e Saturno, que vai ser no dia 21. E aí que vai ser o início dessa nova fase, né? Sim. Agora, vamos falar um pouquinho de eclipse, na verdade, falando um pouquinho de eclipse para quem não conhece direito, né? Na verdade, a Terra gira em torno do Sol e ela descreve um movimento que chama plano eclíptico, né? Você tem uma Terra aqui. E em volta da Terra gira a Lua. Só que a Lua tem uma diferença de 5 graus nesse ângulo. Então, o que acontece? E a Terra tem 23 graus, que ela está meio, assim, meio tortinha aqui, ela está girando, né? E ela faz o movimento, tal, ela demora 365 dias e essa Lua demora 28 dias para dar uma volta, então ela é bem rápida. Aí o que a Lua cruza, porque às vezes ela fica para cima, para baixo desse eixo, né? Do plano eclíptico. Então, quando ela cruza e é uma lua cheia ou uma lua nova, que é quando o Sol, Terra e Lua se alinham, estão todas na mesma linha. Então, ou a Lua está do lado de lá da Terra, então é a lua cheia, ou ela está do lado de cá e é a lua nova. Então, quando tem essa interseção, o que está no meio, ele fecha a luz do... Então, na lua cheia, a Terra faz a sombra na Lua, então por isso que a gente vê a Lua toda brilhante, que na verdade ela está refletindo o Sol. Jorge congelou um pouquinho, mas daqui a pouco você volta. A gente está escutando bem, mas deu uma congeladinha, daqui a pouco acho que volta. A imagem está congelado. Não. Mas o áudio está indo ou não? O áudio está indo, o áudio ficou perfeito. Pior que aqui está igual, mesma coisa. Vocês congelaram, voltou? Não. A gente está ótima. E o meu? Você congelou, mas você congelou super bem. Congelou bem. Congelou bem. Eclipse, isso aí assim, ó, eclipsou. Na hora que ele falou, pegou na sombra. Você vê que é só de comentar, para ver a força dos eclipses. Sincronicidade, né?
Isso. Então, aí o que acontece? Na lua cheia, o Sol fica... Eles fazem... Sempre é uma relação dos três. Terra, Sol e Lua. Quando a Terra está no meio, ela faz a sombra na Lua. Quando é uma lua, uma lua nova, quem entra na frente entre o Sol e a Terra é a Lua. E o negócio é tão perfeito, mas tão perfeito, que o tamanho da Lua ela encobre quase que perfeitamente o Sol. Só às vezes que ela está ou mais distante ou mais próxima, que aí tem o anular, que foram esses problemáticos que aconteceram no final de 2019. Na verdade, no meio de 2019, quando teve, não sei se vocês lembram, aquele eclipse no Chile, que todo mundo viu, foi uma festa, todo mundo na praia. E logo depois teve todo aquele... E foi o único lugar que foi visto, né? Todo mundo viajou para o Chile para ver isso daí. Sim. E foi quando começou, logo depois, aquele monte de problema no Chile. De protesto e violência. Eu me lembro. Violência, o exército na rua, deu um problemaço lá. Sim. Que depois continuou, né? Que na verdade... Vamos lembrar que na astrologia mundial, Lua é o povo, né? É o povo. E o Sol é o rei, o governante, o imperador, o presidente, no caso, né? Então, ele é sempre um encontro entre o povo e o governante, entre o consciente e o inconsciente, entre a luz e a sombra, né? Então, isso é importante de imaginar. E, na verdade, na astrologia não tem assim, você fala, olha, eu tenho um livro que fala sobre eclipses ou uma pessoa, não tem. A gente vai vendo por observação. Engraçado, tem pouco material. Não tem material. E tem muita divergência, né? Não tem bibliografia nenhuma. Aí o que, assim, e há muitos anos eu acompanho e o que eu vejo. Quando tem um eclipse, e esse eclipse é forte, e na verdade, assim, você tem que ver aonde vai ser essa sombra. Tanto é que depois eu trouxe um videozinho para falar Jorge, acho que é legal. Do dia 14. Legal, o Jorge vai compartilhar a tela dele. Acho que é interessante para a gente ver o que, Vamos ver, ó. Que a gente chama de sombra, Vê né? se vocês estão vendo. Estamos vendo. Isso aí. Entrou? Entrou. Vamos lá, entrou. Ó, esse daqui esse vai ser do dia 14. Tá vendo a Lua? Ela vem vindo e ela faz um alinhamento perfeito. Ela encobre. Ela é o tal do eclipse perto total. Dos nodos, né? Porque é uma lua nova, né? Então ela fica na frente do Sol, entre a Terra e o Sol, e depois ela sai. Ela fica alguns minutos. E nesse dia 14, o que vai acontecer? Vê se vocês veem aqui. Estamos vendo, Jorge. Tá, perfeito. Peraí. Estão vendo? Ainda não. É só colocar para... Pronto. Isso. Tá vendo? Uhum. Esse daqui é onde vai ser essa sombra. Então, esse encontro, quem vai ver o escuro é justamente o Chile, a Argentina, a América do Sul inteira e uma partezinha da África, o sul da África. Sim. Então, o que acontece? Jorge, quer colocar de novo a outra imagem? Quer colocar de novo? Acho que é interessante para o público ver a imagem. E eu queria trazer para a nossa conversa. Essa daqui? Não, a primeira que você... Não, agora deu aquela falhazinha. A primeira imagem dele se encontrando. Pronto. Né? Aí. Simbolismo de luz e sombra, né? O quanto é simbólico para a gente pensar. Não, e é perfeito. Perfeito. Esse é o tal do eclipse total. O tamanho da Lua com o tamanho da Terra, o tamanho do Sol, tá vendo? É muito perfeito. Uma coisa que eu acho também interessante é que os vários mitos, né, que as civilizações usaram para explicar o eclipse e a relação que ele tem com os nodos da Lua, os nós, né, que é exatamente esse sumiço, porque eles consideravam que vinha um dragão e que engolia os luminares. Então, esse dragão comia esses luminares. Tem todo um mito, né? Que esse dragão depois foi partido e formou a cabeça e a cauda do dragão. Mas como ele bebeu uma bebida sagrada, que ele era imortal, ele foi tentado, né? Tentaram matar ele, mas repartiram a cabeça da cauda
e ele provoca, né? Cada vez tem outro mito que existe um carro que puxa o Sol e a Lua e um lobo dourado, um lobo que persegue. Quando ele encontra, ele abocanha, né? Às vezes ele come muito desse astro, às vezes ele come pouco, conforme ele chega. E aí existe uma guerra entre esse luminário e esse animal que está engolindo. E daí, claro, os luminares sempre vencem, né? Depois retorna essa luz ou da lua ou do sol. E esse é muito potente, né, Jorge? Então, ele, na verdade, ele é potente por quê? Porque a gente está vindo de uma da tríplice conjunção, né, dos três, e de um ano que vai ter essa mutação que vai ter esse encontro já no outro elemento. Agora, vai acontecer, então, no dia 14, vai ser um domingo, e vai ter o início às 10h33, no horário local. É a segunda, não é? Na segunda, Jorge? 14 segunda. Não, é domingo, 14. Eu acho que é segunda, sim. Segunda-feira. É dia 14, então vamos depois dar uma olhada. Porque ele vai acontecer de manhã, então, 10h33, esse daqui é todo o horário de Brasília, tá? O primeiro avistamento no Chile, 11h32, e depois o ponto máximo da escuridão, a 1h13, e depois o último avistamento, que vai ser na África, 14h54. Ah, tá. Você está falando dos horários do eclipse, né? A gente está falando do horário da lua. Do eclipse, tá. É que a lua nova, na verdade, é no 14, tá certo. É na segunda. Bom, tem uma variaçãozinha. Então, agora vamos voltar um pouquinho para falar do que aconteceu nesse. Então, a gente teve primeiro, em julho do ano passado, dia 16 de julho e 2 de julho, tiveram 2 eclipses. Os eclipses, eles sempre vêm em dupla, né? Então, como a gente tem a diferença da lua cheia com a lua nova dos 15 dias, né, 14 dias, como ele ainda está no mesmo eixo, então ele faz primeiro o par com um e depois faz par com o outro, né? Isso. Então ele faz o lunar e o solar. Então começou então em julho, então teve uma onda de protestos, exército, mais de 10 mil soldados nas ruas. Depois houve um mal-estar econômico e político no país, né? E depois, no final do ano, que teve aquele grande, que foi dia 26 de dezembro, com o parzinho dele, que foi 10 de janeiro. Então, a gente já começou a ver, no final de 2019, teve o vulcão em Bali, que erupiu, teve a erupção. Depois teve da Ilha White, vocês lembram desse? Teve aquela fumaceira. Esse foi na Ásia, Nova Zelândia, Rússia, Nova Zelândia. Já estava a zona de sombra dele. Inclusive, um dos lugares foi Wuhan, né? É isso que eu ia falar, já estava corona aí na parada. E foi uma coisa que, engraçado, que é como se a natureza avisasse a gente, vem um barulho aí, né? E só pegando esse teu gancho, Jorge, para a gente pensar no que está acontecendo na vida das pessoas, né, e como tomar vantagem dessas informações que a gente está passando, né? Quando a Andrea trouxe o mito, né, da cauda e da cabeça, quando eu falo nódo lunar, quando eu falo eclipse, me vem uma coisa de cicatriz, né? O nódo como uma dobra, como uma cicatriz que fica. E o mito acho que faz a gente pensar esse chacoalhão com a cauda, né, que são os comportamentos nossos mais atávicos ou zona de conforto, e a cabeça como missão, como bússola. Mas a gente faz esse chacoalho, né? Esse chacoalho de onde eu tô vindo para onde eu tô indo. Né? Sabe que tem uma coisa que eu acho fantástica dentro dessa história, se a gente pensar na cabeça, a cabeça é aquilo que a gente come, o que a gente pode assimilar, aquilo que a gente vai buscar com força, com a vontade. E a cauda, na cauda tá todos os processos de eliminação. Né? Então, a gente pensa em assimilação e eliminação. Eu gosto de fazer esse comentário também para cliente, porque, assim, apesar de não ser muito bonito, muito poético, né, a cauda está perto do que a gente elimina, né, se a gente for pensar em termos de animais, né, mas tem a ver com isso. Né?
Mas eu também gosto da ideia de gangorra, né, gente? Assim, não é só Sim, uma, só outra. porque a cauda é aquilo que a gente já traz como habilidade, né? A gente já traz, aquilo é o conhecido para nós, aquilo é o que é fácil. Então, não é uma coisa de abandonar a cauda, mas de usar a cauda, né? Aquelas a favor da habilidades. cabeça. Né? Exatamente. Eu acho que ele mostra a direção, né? Então, o nó do sul é como a gente trabalha no automático, o que é fácil para a gente fazer. E o norte é para onde a gente tem que ir, né? Então, é onde a gente tem que ter força para ir para aquele... Agora, qual a diferença vocês acham que faz as pessoas passarem por uma fase de eclipse? Né? A gente está publicando isso antes, né, do eclipse. Saberem disso agora, né? Ter consciência de que a gente está passando por esse momento. O que vocês acham? Que a diferença que faz a gente estar consciente nessa fase de eclipse? Eu estou com um curso que está acontecendo bem junto com o eclipse, que a gente está trabalhando esse tema. Então, nós estamos concentrados exatamente em qual é esse eixo, né, que está fazendo, porque a gente tem que pensar que toda alunação é uma semente, né? A gente sempre fala a semente da lua tal, e essa é uma semente muito potente, porque ela é um momento de desligar, um reset, né, um desligamento e uma possibilidade de uma coisa nova, porque a gente tem que pensar que essa aí que o Jorge estava mostrando, o sol ilumina o lado escuro da lua. O lado escuro da lua é sempre igual, né? Uhum. E esse é um momento que ela recebe essa luz do lado de lá. Aí eu tive separando aqui quais são essas questões desses nodos. Olha só que interessante. E o nó do norte em Gêmeos, agora eu vou colar aqui, ó. Uhum. O desafio desse nó do norte, e eu acho que é aí que está isso que a Denise está falando, é de trazer a consciência, de a gente fazer isso aí com mais consciência. Mas olha só, a função desse nodo é juntar-se à sociedade, aprender outros pontos de vista e vencer a selvageria e as suas verdades. Sair do caleidoscópio da dispersão, da desconcentração, da falta de foco, né? E sair daquele lugar que atropela o outro, que é aquela do Sagitário, né? Que a gente pensa que o Sagitário ou o Centauro, eles eram selvagens, né? E o Gêmeos traz essa oportunidade de ver os dois lados da questão, aprender sobre comunicação, né? E essa casa que acontece esses eclipses, né? Ou eixo, elas são super importantes porque vão ser zonas, áreas, assuntos da nossa vida que a gente pode estar fazendo esse novo começo. E daí a gente tem que olhar esse 23 graus de aonde que vai acontecer essa alunação, né? 23 graus de Sagitário. Pega algum planeta, porque eu andei lendo, por exemplo, assim, literaturas que, se tu pega um planeta junto com o eclipse, ele eclipsa aquele planeta. Eu achei outras literaturas que falando que é uma oportunidade de colocar atenção naquele planeta. Eu prefiro essa. Como tu pode utilizar, né, com mais consciência o arquétipo, a energia, a força planetária que está sendo iluminada, eclipsada, marcada, né? resetada, né? A gente pensa desligar tudo e vamos ligar de novo a máquina, né? Congestionou. Exato. Para quem está assistindo a gente tem os eclipses caindo sempre no mesmo eixo de signos opostos por 1 ano e meio aproximadamente. Então, de maio de 2020 a dezembro de 21, eles estão caindo a vez do eixo Gêmeos e Sagitário. Vai entregar eu e o Jorge, né? Nós estamos no eixo, o Sagitário, o Jorge e Gêmeos. Não, é o eixo do saber, né? É o eixo do saber. É o eixo do conhecimento. O eixo do conhecimento. E aí, para a humanidade, né? Para cada um, como a Andrea falou, está caindo num lugar do mapa. Mas para a humanidade, a gente tem um aprendizado aí, né? O que para a cauda, já que a cauda está em Sagitário, o que precisa deixar ir? Isso. Né? A cauda está em Sagitário e o norte está em Gêmeos. E a cabeça em... né? Então, o que a gente precisa em termos de bússola, né? De aprender com a flexibilidade geminiana, com, né, olhar o ponto e o contraponto. Fugir das verdades, as verdades absolutas. Oh, meu Deus, Sagitário com seus manuais, né, de conduta. Então, posso falar de carteirinha? Então, assim, tem as coisas que a gente precisa rever em termos de arquétipo de Sagitário e mirar, né, a cabeça em Gêmeos, em vez dos geminianos. A gente pode perceber que quando entrou esse nodo, né, a quantidade de live, de
de conhecimento. Isso que eu penso, né? O lado muito legal desse eixo é que o conhecimento sagitariano do mundo inteiro ficou na nossa tela, né? Apareceu, deu essas oportunidades de conhecer, de expandir. A gente está fazendo essa live aqui, né? E todo mundo querendo aprender, né? Eu não iria pensar isso há 2 anos atrás, um ano atrás, né? Essa possibilidade, né? O que mudou no aprendizado, né, gente? O que aconteceu com as escolas? Escola, sim, né? O aprendizado geminiano foi absolutamente sendo renovado. Mas voltando para a nossa linha, né? O quanto toda essa consciência de eclipse pode ajudar a gente nessa grande conjunção. Né? Porque se a gente pensar que nada acontece numa ordem cronológica aleatória, né? Nós que somos amantes do céu, a gente sabe que, poxa, veio toda essa temporada agora, bem na boca do eclipse, esperou para, né, esse movimento de eclipse de luz e sombra, de consciência, onde quer que caia para cada um de nós, para que a gente possa usufruir, então, dessa grande conjunção de Júpiter e Saturno. Eu acho que é o lugar de pagar o interruptor, fazer um fechamento e preparar essa conjunção nova, né? Eu vejo assim ele, fazer foco, direção, o que eu vou escolher, né? De todas as possibilidades que se ampliaram, né? Colocar aquilo que traz sentido para mim, uma coisa que é bem Sagitário, né? Eu ir em busca daquilo que é sentido, né? E fazer uma redução nesse... O que você acha, Fala, Jorge. Não, eu vejo assim, esse reset assim, é uma coisa meio assim que a gente estava indo para um lugar, teve essa coisa louca que aconteceu no 2020, muita coisa parou no meio do caminho. Agora vai ficar, porque agora é uma outra coisa. Eu acho outra realidade, né? Outra realidade. Vamos para frente. Agora eu vejo assim com mais com uma limpeza da vida, sabe? Mais do que essa coisa de... A gente estava muito naquela coisa do ter, e agora é o ser, né? Sim. Então, acho que as pessoas investindo mais em si mesmo, sabe? Ou na relação com as pessoas, mais na humanidade. Mais autêntico. Eu acho que... antes estava muito aquela coisa de, sabe, você seguindo um esquema. Eu não sei se vocês percebem isso, mas assim, a astrologia para mim, ela acontece o seguinte: ela dá o que está acontecendo, ela dá o tom. Aliás, esse ano a astrologia foi literal. Então, mas isso que eu estou falando. Às vezes a pessoa ela passa por cima do que ela é para estar naquela vibe, entendeu? Porque está todo mundo nessa vibe. Então, eu acho que a gente tem que aprender a sempre olhar para dentro e ver quais são os meus princípios, né? Qual é o meu objetivo. Assim, ética, né? E aí a gente está entrando um pouco nessa esfera de aquário, algumas palavras que você citou, né, Jorge? A gente sai de um movimento, né, como a gente falou no início, de um ciclo, e também só para pontuar o pessoal, né, essa conjunção de Júpiter e Saturno em aquário, ela marca o início de um período de 20 anos, porque esses dois se encontram a cada 20 anos, só que agora em aquário, ela está marcando o início de um ciclo maior de 200 anos, porque eles acabam se encontrando por 200 anos no mesmo elemento. Então, estamos saindo do elemento terra e estamos entrando numa era que a gente pode dar vários nomes, né? E quando eu falo era, só queria fazer essa ressalva, e acho que a Andrea vai concordar do ponto de vista tradicional, não sei, Jorge. Mas a gente está falando de era como fase, né? Porque eras astrológicas, se a gente for ver astronomicamente, ainda não é a era de aquário, astronomicamente falando. Nós estamos no limiar. Mas, assim, às vezes então, dá a entender... essa é uma discussão que anda por aí, né? Anda por aí. Eu acho que astronomicamente a gente sabe que não. E assim, agora, o limiar de uma era que vai revolucionar, nós sabemos que sim, né? E de uma década, eu tenho dito nos vídeos, né? Não resta a menor dúvida de que é uma década aquariana. Eu não vou falar em era, mas é que ela dá um start para um movimento grande, né? Por conta dessa conjunção agora, por conta do Plutão em 23, 24 também entrando em aquário, enfim. Sim. Mas fato é que essa década é extremamente aquariana. Seja lá o que for a era maior, a gente está falando dessa década, que vai ser muito emblemático tudo isso, né?
Sim, isso com certeza. Eu acho que isso ela pontua, né? Essa possibilidade de mudança e justamente trazendo Aquário. Eu gosto de pensar que as eras não são assim determinadas, né? Sim, Até, inclusive, assim, se a gente pensa numa troca do noite para o dia, do crepúsculo, né? Eles vão fazendo o que eles chamam de gradual. sombra, né? Uma sombra, uma franja de eras. Então, eu penso muito assim também de a gente já ir percebendo essas sementes de aquário no ar. Eu acho que a gente está com essa era em trabalho de parto e talvez essa confusão toda seja exatamente esse trabalho de parto, esse trocar essas eras, em a gente conseguir fazer essa transição, né? Então, eu percebo Eu assim acho que a também. gente já teve uma pista de como vai ser essa esse novo período de ar, quando a gente teve a conjunção em Libra de 1981, É. que durou até 2000, que foi, se a gente começar a ver para trás, você consegue perceber um monte de mudança que teve, tanto de inovação que teve nesse período. Começou Então aí, a teve semente da semente. o celular, os microcomputadores, a Windows, o Mac, o A micro-ondas. rede, A própria a rede. rede. Primeiro teve o videocassete, depois o CD, depois o DVD, depois o pendrive, depois o HD. Foi uma coisa assim, uma atrás da outra. E Sim. temos assim também de mudança, porque na verdade o aquário ele é humanista, né? Uhum. Então teve que também o que mudou nas empresas, então essa coisa de recursos humanos, qualidade nas empresas, treinamento, muito que teve são 2 décadas, né? 80 e 90. Então o que Uhum. teve de mudança nesse período já foi dando uma pista de assim, o ar, na verdade, eu coloquei umas palavras da terra e umas palavras do ar para a gente ter mais ou menos uma diferença. Então, o elemento terra é frio e seco, materialista, pragmático, apegado, cauteloso, o básico, os bens, as posses, o dinheiro, o investimento, a produção, as necessidades, a estrutura, infraestrutura, o combustível, a força motriz, o processo, a alimentação, plantio, meio de subsistência, o tradicional, concreto, a né? linhagem, o concreto, o crescimento, o acúmulo, a poupança, o lucro, os prazeres carnais, o excesso para se obter a poupança, a segurança, a ganância, a competição, a luta, a seriedade, a responsabilidade, o comprometimento, a consistência, o esforço, a realidade, a cautela, a indiferença, a melancolia, a confiabilidade e a insensibilidade. Bom, depois eu E vou aí a ver de gente vai novo e vou anotar mudar. alguns aí. Não, depois eu te mando. Agora, o que a gente vai mudar? Então, vocês perceberam a densidade dessas características. Agora a gente vai mudar para o ar, que é assim, quente e úmido, ele fica abaixo do fogo, acima da terra, serve o mundo com a sua sabedoria. É a inteligência, o pensamento, a conversa, a observação, a troca, a comunicação, o trato, a racionalidade, a humanização, diplomacia, inovação, praticidade, rapidez, mudança, independência, habilidade, facilidade nas relações, liberdade, intercâmbio, comércio, compartilhamento, transmissão, ensino, o agito, o mobilizar, o oxigenar, o fomentar, o energizar, o purificar, o ajustar, o equilibrar, o harmonizar, socializar e o planejar. Então, a Muito gente sai diferente, né? daquela estrutura que eu preciso de segurança, eu vou trabalhar para ter aquilo. Então, foram 200 anos, né? Então, você Era vê, industrial, né? Pegou toda a era teve industrial. toda a Isso, industrial. isso, A isso. criação dos carros, os combustíveis, o petróleo, tudo A isso. Vocês não têm uma impressão? Eu estava fazendo também o outro vídeo que eu postei, né, de Júpiter e Saturno. Eu estava pensando assim, gente, se a gente for olhar astrologicamente, simbolicamente mesmo,
Não dá a impressão que tudo que a gente conhece de tecnologia está só engatinhando? Que vai dar um salto verdade. Eu olho e falo assim, vai. Eu estava comentando com algumas pessoas que falaram assim, nossa, mas a gente já é tão tecnológico. E eu dei risada comigo mesma, pensando, gente, eu acho que a gente nem viu a cor da coisa ainda. Vai dar um eu tenho a salto. impressão que esses próximos 20 anos vai ser um salto como nós nunca tivemos história. Inteligência artificial, uma série de... Aí eu acho que tem um dos lados que são os lados... Sombra, é legal a gente falar disso, né? né? Os lados... a gente precisa tomar cuidado. Falando um pouco dessa conjunção e da sombra, né, Andréia? Entra essa semana com uma semana turbulenta, né, gente? Falando um pouco de dezembro agora. Sim. Esse ingresso dos dois tem muito promissor, a gente falou do ciclo de 20 anos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tcharam! Tava olhando assim, né? Esses 23 graus que vai acontecer o eclipse, ele vai pegar em cima de uma estrela fixa chamada Lesat, que é uma estrela que é chamada o Ferrão de Escorpião. Olha só. Que é uma estrela maléfica da natureza de Mercúrio e Marte e que traz malevolência, inveja e língua afiada. Puxa vida! Então, eu acho que e isso é uma coisa que a gente tem visto assim também nessa questão Marte, Mercúrio, né? O uso da palavra, o uso dela como, né, como poder, como instrumento de ferir também, né? Eu acho que isso aí, a gente pensando que o apagão vai se dar em cima dessa estrela, vai se dar junto com o Mercúrio, né? Apesar dele estar bem com Marte, né, Andréia? Ele está ali, ó. Mercúrio, na verdade, ele vai estar junto com uma chamada Rasalhag, que é a cabeça do serpentário, que é a capacidade de transmutar. Então, eu acho que a gente tem um momento de transmutar não só aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente pensa, né? Porque quando a gente está verbalizando, isso é fruto de uma cognição, de um pensamento. Então, eu acho que é um momento de olhar para o que eu ando pensando, o que eu ando produzindo, né? O que eu ando lendo, olhando e me intoxicando, né? De venenos, bastante comunicação com esse Mercúrio aí, né? E aí, bastante. Você está falando, né, do eclipse, mas eu estou pensando, enquanto você estava falando, eu estou pensando que está nessa fase, todas essas datas próximas, né? Mas de puxar também a interpretação desse Saturno em Aquário, esse grande ciclo de ar, para com relação à consciência, né? Como uma oportunidade de abertura de consciência humanitária, né, do mundo. Sim. Eu sei que parece um assunto meio zen demais, meio abraçar a árvore, mas né? A gente está saindo, talvez, e acho que a gente vai sentir muito, porque como as palavras que o Jorge citou, né, uma mudança de vibe muito grande, e eu sempre tomo cuidado de falar nos vídeos, vou falar de novo. Quando a gente fala de todas essas características capricornianas, né, do frio e do seco, eu tomo cuidado para quem é Capricórnio está escutando a gente, da gente sempre, né, se curvar, a energia dos 12 signos. Nós precisamos de todo esse rigor, porque senão a gente não teria feito um trabalho estrutural. É a praia do Capricórnio mexer nas bases. A gente não manja disso. Precisamos de vocês para fazer isso, né, dessa energia. Sem Capricórnio, a gente não tem Saturno, não tem estrutura, não tem memória, não tem osso. Né? Perseverança. Osso. Disciplina. Aliás, gente, sabe que eu acho que o que salvou a gente, o negócio da pandemia foram quantos já morreram? 1.500.000, né? E tantos ficou doente e tal. Mas uma coisa que eu falava que eu ainda falo todo dia lá no Posto Cósmico é o seguinte: a gente tem que usar o lado melhor do planeta e do signo, entendeu? Então, o que acontece? Se a gente estava esse estélio um ano inteiro em Capricórnio, uma conjunção de vários planetas, né? Estélio, você tem que conversar a história dele. Então, o que acontece? Quem se isolou, se protegeu, se precaveu, teve a paciência, tudo, não ficou doente, entendeu? Então, eu acho assim, a lição estava lá. Então, assim, é preciso paciência, é preciso perseverança, tudo, para não perseverar, né? Vamos pensar que Saturno, que é o regente de Capricórnio,
é o senhor do tempo, Cronos, né? E ele anda no tempo que é o tempo dele, não no tempo que a gente tem vontade que fosse, né? Por nós, todo mundo já tinha terminado a pandemia, mas o Saturno é o planeta mais lento, né? Que tem dentro daqueles que a gente olha a olho nu. E isso eu acho que é importante a gente pensar também nessa questão assim de Aquário, porque o Aquário traz um choque entre aquilo que é novo e aquilo que é velho, né? Então, esse vai ser o grande desafio, e a gente pensar também, o Júpiter sai de um lugar de queda, né? Um lugar que ele vinha apanhando nesse último ano, ele vai passar, né? Então, ele sai daí. E Saturno entra, fica também no... Então eu tenho a impressão assim que o ano que vem ainda vai ser um grande embate entre... Ele começa o ano, eu estava olhando, fiz o mapa da entrada do ano novo astrológico de novo, e a gente entra com uma quadratura desses dois, né? Isso, entre o passado vale outro e o vídeo, futuro. né? Vale outro vídeo, porque né? os dois regentes de Aquário brigando em 21. Vão Só para brigar em ficar, 21. só um parênteses, né, para a gente fazer a tradução técnica, a Andrea estava comentando da posição de Júpiter, que rege Sagitário, está no que a gente chama de exaltado em Câncer, e quando ele está no signo oposto à sua exaltação, que é Capricórnio, a gente chama queda, ou seja, ele não está no seu melhor esplendor, né, porque Júpiter é muito grande, muito expansivo, quer abrir tudo, e está num signo que fala, ó, anda na linha, né? vamos economizar. Exato. Então, assim, o As Júpiter... pessoas vão saber o que elas queriam fazer em casa e não podiam, entendeu? Júpiter Foi o que a gente passou, mas né? ele tem limitação, então é a Sim. máscara, não pode sair de casa. E outro ponto que a gente foi a grande lição. Né? É uma grande lição. E por oposição a Câncer, é o grande, eu estou chamando disso do grande retorno ao lar, né, gente? Nós fomos todos de volta para o lar. Se você estava hipnotizado e para o nosso lar interno também, interno, né? que eu acho que é a grande todo sacada. mundo teve que entrar em contato consigo mesmo, né? E voltando para esse lado da consciência aquariana, eu acho, a minha visão, tá, gente? Assim, vocês complementam como vocês veem, mas eu vejo assim, esse abrir do chão, literalmente, né? Abrir o chão em Capricórnio, com tudo isso de terra, das palavras aí que o Jorge citou, uma gestação da gente mesmo, porque ele é oposto a Câncer, que é o gestar. E agora a gente dá, de repente, uma camada de concreto ou de terra ou de manutenção, pá, sai. Abre. E aí a gente está com essas antenas parabólicas aquarianas à nossa disposição, que aí que eu acho que a entrada na semana de 20 está turbulenta, porque a gente ainda está derrapando nessa velocidade, né? A gente vem de todo esse rigor e de repente a gente vai querer muita liberdade, muito tudo. Depois e a acomoda. entrada vai ser junto com o solstício, né? Junto com o solstício, no último toque de Plutão com Marte, né? Os poderosos brigando ali. Né? Então, Marte em Áries, querendo eu do meu jeito, Plutão ali naquela briga de poder. A estrutura é essa, né? E aí, uma estrutura de poder por baixo do pano. E esse ingresso em Aquário falando, não concordo com esse status quo. Eu não quero mais esse status quo. Mas sabe o que eu acho? Vai ser um movimento orgânico, entendeu? Então, por exemplo, vamos lembrar quando o Saturno ficou retrógrado, entrou em Aquário, né? Em março, de março a julho. De março a julho. Foi automático o tanto de live que teve, o tanto de movimento para arrecadar dinheiro. Primeiro foram para o pessoal que trabalhava com o Covid lá, sabe esse tipo de angariar fundos, que é coisa bem de Aquário, aquela coisa da pensar no outro, né, humanidade, fraternidade e tal. Então, já deu uma pista. O que eu acho legal dos planetas é assim, com esse movimento ele é o direto e retrógrado, vai preparando a gente, as ondas, né? Ela vai e volta, ela vai, ela dá uma pista e volta. Como a pista de 1981 até 2000 já deu do ar, o próprio Saturno já deu isso. Então, o que acontece? As pessoas vão se agrupar, né? Elas vão fazer ações conjuntas no bem de um conjunto, de uma causa, né? É o signo da causa. Sim. Então eu acho que vai ser orgânico. E eu também vejo assim, o ponto do encontro é um ponto que ele não vai ser assim, vou virar azul amanhã.
Eu acho que vai ser uma coisa que as pessoas... É uma mudança de consciência, eu vejo. Por isso que tem 20 anos esse ciclo, né? A gente tem que imaginar que... Só a gente vê, por exemplo, Plutão em Capricórnio entrou em 2008. A gente não percebe, mas a gente foi ficando meio insensível, né? Não estou falando de capricorniano, hein, gente? Estou falando do signo. Aqui e ao mesmo tempo... A gente é um grupo de signos e planetas posicionados, tudo. Então, não existe um capricorniano, um aquariano 100%, né? É a energia, né, do signo. O arquétipo que aquele signo traz, né? E ao mesmo tempo também esse Plutão, que é um lugar que mexe, rege a bomba atômica, traz as coisas que estão no fundo, escondida para fora, de 2008 para cá também a coisa tem se mostrado com muito mais... então... Ele deu primeiro aquela coisa do ostentação, né? Sabe? Não teve esse negócio? Os cantores lá colocavam aquela correntona de ouro. A próprio Instagram, né? Todo mundo agora, a pessoa fica popular num segundo, né? Ela posta alguma coisa, viralizou. Isso, mas ele estourou a bolha. Lembra quando ele entrou em 2008? Sim, ele fez já toda foi essa crise. Gente, Capricórnio é inverno. O Capricórnio, ele assim, invernal, quando a gente está em Capricórnio, no hemisfério norte, neves de menos 40 graus. E aqui a gente está num calorão desgraçado. Então, ele é privação, né? Tanto é que a gente teve que ficar em casa, privado da liberdade, né? E lembrando, pessoal, também, que toda a simbologia astrológica é baseada no hemisfério norte. Então, assim, quando a gente fala dessas características dos planetas, a gente está falando de hemisfério norte. E aí, de novo, se a gente for falar, voltando aí, né, de abrir as estruturas, e agora a gente tem acesso a essa parabólica aquariana. O que a gente tem para falar, pessoal, para quem está ainda nessa densidade de 20, como a gente pode usar isso, né? Essa conjunção dos dois, né? Eu fiz algumas correlações lá no meu vídeo, vou até pegar minha cola aqui daqui a pouco, mas a gente está falando do expansor e do disciplinador, né? Do rigoroso. E aí eu fico até pensando, tô aqui pensando alto comigo. Eu fiquei pensando, né? Quando eu estava preparando o material, e mesmo ao longo desse ano pensando nessa conjunção. A gente pode pensar que o grande benéfico chega, mas ele chega assim, a expansão não chega de graça. Chega com trabalho, esforço, disciplina, porque os dois estão de mãozinhas dadas. Por outro lado, o que a gente poderia pensar, vamos supor, eu tenho ascendente aquário, ou os aquarianos, puxa, vou receber um trânsito de Saturno, mas ele também não vem o rigor sozinho, vem com ajudona. Vem com a experiência, né? Uma das grandes coisas saturninas são a experiência, a maturidade, essa capacidade de aprender com as coisas. Eu queria que a gente jogasse aí para quem está assistindo, eu vou pegando minha cola também, o que a gente pode pensar dessa dupla juntos? Até para a gente fazer um brainstorm aqui, nós três, porque aí para quem está assistindo, a gente também quebra a cabeça, tá? A gente quebra a cabeça pensando... Aliás, acho que é só o que a gente faz, né, gente? A gente quebra muito a cabeça. Mas a gente... Vocês viram? Eu estava olhando que essa entrada do solstício também vai ter o ascendente Capricórnio, né? Isso? Ou não era Áries? Tem umas... do solstício. O solstício, eu acho que a entrada é em Capricórnio, né? Quer dizer, ele começou o ano com Capricórnio e vai terminar o último quadrante em Capricórnio também. Me corrija se eu estou errada, que eu tenho uns 15 mapas aqui na minha frente. Eu também não tô com esse aí, André. Não, eu tirei o mapa 21 de dezembro, mas eu coloquei de Greenwich. E aí não. Eu ia falar isso para você, André. Porque no Mundial a gente usa o Greenwich. Usa o Greenwich. No Greenwich está dando o quê? Eu estava aqui no Brasil. Em Capricórnio. Quer ver? Deixa eu colocar aqui para você. Isso. Um estélio em Capricórnio. De qualquer forma, Capricórnio, eu acho que vai ser o grande encerramento. Dá uma olhada. O que a gente trouxe? Ah, tá. 21 de dezembro. O estélio na casa 6. Sim. Então tem o encontro dos casa dois, da saúde, 0,29, né, gente? Casa da saúde. Casa da saúde, casa do trabalho, né? Casa de critérios. Mas tem essa participação pega a 6 graus, pega Urano, então vai ser
uma época meio conturbada, assim, de muita novidade, surpresas, né? É que a gente já está começando a pegar aquela briga do velho com o novo, né, gente? Exatamente. Esses dois regentes de Aquário, Saturno e Urano. E uma outra coisa que eu coloquei que a gente não tinha comentado, Eris é um asteroide olha novo, ali. ele está junto com Marte. E junto com essa estrela que eu falei, que essa estrela que é o ferrão do Escorpião, Eris, 23 na verdade, graus. Por que eu acho que a coisa foi tão complicada esse ano? Mais do que deveria ser, porque atingiu o mundo inteiro, foi por conta de Eris, porque Eris é um asteroide que fala sobre discórdia. Você não consegue entrar num acordo. Então, se você começa a ver, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto no mundo inteiro, a coisa que mais deu conta nesse ano e no ano passado é essa coisa as pessoas não polarização, né? A polarização, né? Então, fica um do lado, outro do outro, não consegue chegar no consenso. Os próprios haters, né? Se você publica alguma coisa, vem um outro e já quer falar o contrário daquilo. Então, não há meio de ter... E é uma coisa tão dividida que eu tenho visto as eleições sempre está dando 50%, 51%. Isso está muito polarizado, né? Não polarizado no mundo inteiro, né? Sim, sim. Olha só, agora achei interessante essa estrela estar bem nessa conjunção de Eris com Marte, né? Então, em Áries, então vai ser, em por isso que eu acho que como a gente o ano que vem vai ter o negócio de depois do encontro dos dois, Saturno vai seguindo na quadratura de Urano. E é pior do que qualquer coisa, porque um é o raio, o outro é o fogo, né? Sim. Um quer ir, o outro quer ficar, né? Então eu acho assim, o negócio do Covid, eu acho que vai ser dado um jeito agora com o início da vacinação, mas logo no ano que vem pode ter alguma coisa para continuar aquilo que começou no começo de 2020, que foi aquele atrito que teve Estados Unidos e Irã. Lembra que teve logo antes que o cara largou aquele de drone, né? Olha que coisa moderna, um ataque de drone, altamente aquariano. Ele atacou o líder, né, do terrorismo, e logo em seguida o Irã ficou pé da vida e foi querer atacar, só que pegou e derrubou o avião sem querer. Um avião particular não, um comercial. Uhum. E aí abafou o caso, porque logo em seguida começou essa história do Covid, só que ainda o pano de fundo ainda está aquela a competição China-Estados Unidos e aí a Rússia no meio, então tem uma tensão, né? Tem. Eu fiquei pensando nesse grau da Eris, que tem essa coincidência não é no mesmo grau da estrela, porque a estrela é no eclipse, mas elas são temas semelhantes, né? Temas que se tocam por esse lugar do ferrão e por esse lugar da polaridade. E outra coisa também, se a gente pensa, Gêmeos também é polaridade, né? Sim. Sim. Os Eixo. contras e os contrapontos, né? Exato. E Eris ainda fica quadrando Plutão mais um ano, até 2022. Então, 21 inteiro ainda continua na quadratura. Pois é. Então, a gente ainda continua nesse esquema. E aí a gente estava falando o que essa dupla dá, né, gente? A gente começou falando, né, que vem a expansão com responsabilidade, expandir, né? Expandir as bases, né? Olhar as bases. O que mais vem aí para vocês? Eu acho assim, é um crescimento controlado, sabe? Porque o Júpiter quer crescer, mas o Saturno vai impondo, né? Ele vai impondo Por outro lado, o que cresce tem alicerce, né, Jorge? Eu ia falar isso. Cresce é porque tá bom, né? Porque tá... Então, tem base, né? Tem base. O que aconteceu esse ano. Muitas empresas continuaram crescendo, muitos países com PIB positivo, né? Não teve problema, mas acho que foi um crescimento comedido, né? A gente tem que pensar
Então vai lá, André, A gente vai tem lá. que pensar que Urano está em Touro, né? Que é então essa questão dos valores Motivo que é o regente também de Aquário, esse rever os valores, essas novas possibilidades assim. Eu vejo até como ele está em Touro também, às vezes uma volta ao campo. Tem muita gente abandonando cidade, comprando sítio, muito. vou plantar, chega, esse Que mundo já também, não dá Andréia, para que mim, também, além do Urano em Touro, aí a gente também tem o nó do norte em Gêmeos, falando do local, né? O que está perto, não o que está distante, né? Sim, O nó do sul em Sagitário falando, vamos abandonar um pouco essa coisa de longas distâncias, longas viagens, vamos até o interior sim, mesmo. É uma sim. coisa mais Até a geminiana. impossibilidade das viagens, né? Como Até a reduziu a questão das impossibilidade. viagens. Mas eu queria focar nessa, assim, pensar junto para quem está assistindo, porque é tão simbólica essa junção dos dois, né? Onde cai no nosso mapa. E até para quem está assistindo, pessoal, eu tenho um vídeo no canal que é como tirar o seu mapa astral, até nesse site que o Jorge compartilhou a tela dele, que é o AstroDienst, né? Que é o astro.com, o astro.com. Tem lá o passo a passo básico para você ver sua mandala, pelo menos para você entender alguns graus, para você que é mais curioso, que está estudando e tal. Eu acho tão simbólico essa dupla como semente ali, em que lugar que ela está caindo, até para a gente não perder a oportunidade do que tem para expandir. Outra coisa muito interessante que agora, pum, vem, né? Por isso que é bom a gente estar em três, assim, vai pipocando, né? Eu fiquei pensando que Marte e Saturno são os primeiros planetas que são chamados planetas sociais, né? Isso. Porque até lá nós temos os pessoais, eles são 2 planetas sociais. Pontes, ele né? também está falando, pontes para o transpessoal, mas está falando do lugar que a gente ocupa no mundo como sociedade, quais são as verdades que eu prego e como que eu consigo trabalhar com elas e estruturar isso que tu falou, né? Então, eu acho que isso é uma grande sacada desses próximos tempos. Se a gente pensa também, Saturno teve a Guerra dos Titãs, né? Eu adoro mitologia, né? Então, o Saturno se cristaliza, ele vai estruturando e ele tem esses anéis de Saturno que, ao mesmo tempo que ele pode dar contenção e trabalhar e dando esse chão, ele pode dar essa limitação. E aí vem Júpiter, que é o jovem, né? E entra numa guerra contra Saturno, a Guerra dos Titãs, e eles libertam o mundo de Saturno. Ele, o irmão dele, Netuno, né, Poseidon e Plutão, que é Hades, repartem o mundo, mas eles tiram aquilo que se cristalizou. Então, eu acho que a gente tem chance também de renovar, né, essas estruturas que estão cristalizadas e começar a pensar de que forma nova que eu posso viver esse novo ciclo, que eu posso lançar essas novas sementes. E isso a partir do assunto de casa, para mim vai cair na casa 10, de profissão, né? Então vamos lá, o que eu posso renovar nesse lugar da minha história, da minha vida, né? Para mim cai só no ascendente, Andréia, só ascendente. Nada. Quase nada. Né? O eclipse, a vida inteira, né? Olha só, o eclipse cai no grau do meu sol. Tô aqui de resguardo no dia 14. Vamos passar correndo o que é em cada casa? Vamos então, lá. casa 1 ascendente é o corpo eu, físico, o corpo, aonde eu tô no mundo, o eu. É o estar no mundo, né? É o estar no mundo, né? Casa 2, aula de astrologia para nós. Valores, posses, meus talentos, os meus recursos. Como produzo, como coloco em prática. Como eu gerencio a minha energia, né? Como eu escolho o que produzir também. Como eu ganho meu dinheiro, né? Yes. Casa 3. Comunicação, estudos, troca, comunicação, irmãos, né? Como eu penso, rever as crenças, né? Colegas de trabalho. Aonde as crenças se cristalizaram e precisam ser modificadas, né? Casa 4. Casa 4, essa casa 4 família, é só falando um pouquinho da 3. Só um negócio da casa 3 que eu acho super importante, divulgação, né? Como a gente divulga, troca, faz as pontes. Isso, as né? conexões. Como eu Aliás, falo a gente precisava fazer um desses de casas, hein, gente? Pra gente fazer um brainstorm. Mas vamos seguir. Tem um monte de coisa pra falar de casa. Né? Então, casa 4. Essas são as bases, né? Família.
A família, as raízes, interioridade, né? Pai, mãe. emocional, né? O que está ali guardado, aquele lugar mais noturno do mapa, né? Lembrando que esses eixos entre a casa 1, a casa 4, a 7 e a 10 são os eixos estruturadores do mapa, né? Então, a casa 4 é aquilo que dá base, estrutura para a gente. Forma a cruz né? do mapa, né? Forma a cruz do mapa. Família, interioridade, privacidade, né? Isso, Algum minha grau de vida, inconsciência, a primeira casa de alma. Isso. Né? Casa 5, minha autoexpressão, filhos, aquilo que Criatividade. A eu... afirmação do ser, né? O que a Isso, gente coloca no mundo, os romance. filhos. Talentos, Romance. autoestima. Romance, alegria, a nossa criança interna, quem tem que renovar a criança interna aí, né? Processo de criação na 5, né? Um projeto autoral, o que a gente põe no... Isso, arte. Arte. 6 é desafiadora, né, gente? Casa de trabalho, casa de serviço, Saúde. critério. Sabe, eu costumo explicar 6, que é tudo que a gente tem que fazer para a rotina funcionar, né? Exato. Toda aquela miudez, o varejão da rotina, né? Animais domésticos, subordinados, colegas de trabalho, dia a dia de trabalho, tarefas. A grande casa das tarefas, os animais. Então, tudo que você tem que orquestrar para que a sua vida funcione, os a rotina pequenos funcione. animais, né? Vocês sabiam que a casa 6 é pequenos animais e a casa 12 são grandes animais, né? O que seriam os grandes animais? Não, pets, olha só. Né? Olha que cavalos. engraçado. Isso, na astrologia tradicional, casa 12 são animais para cima de uma ovelha. Ah, tá. Então, a casa 6 são pequenos animais de estimação e a casa 12 grandes animais. E eu tenho vários planetas na 12 e meu animal de estimação era um cavalo, né? Eu também, eu adoro cavalo, mas porque eu sou um centauro, né? Eu sempre gostei. De pequena, se falasse que animal você quer ser? Eu falava cavalo, porque eu já sou um, né? Mas a 6 tem essa coisa né, da miudeza, né? Do trabalho, de pôr em prática. Isso. Minúcias, né? Um trabalho de integração do eu, né? Porque a gente pensa que ela é a última casa que fecha o hemisfério, né, da formação do eu, é ali que a gente faz a síntese, né? Então eu gosto de pensar que ela é uma casa de aperfeiçoamento. O que a gente aprende na 3, a gente põe em prática na 6. Exato, né? Perfeito. A 7, a famigerada 7ª casa, gente. O outro na minha vida. A relação, quando você vê o outro, né? Como que você faz as associações, né? O não eu, né? Todo casamentos, parcerias, sociedades. Os contratos, de que forma fizemos. E também a casa dos inimigos. Inimigos declarados. Declarados, né? Porque nada como um ex para ser um grande inimigo se a coisa dá errada, né? Exato. Se deu ruim, ele é quem mais te conhece, né? Então, e quando a gente faz um contrato mal feito, como aquilo se torna o nosso próprio inimigo, os acordos que não são acordados, que não são bem feitos, né? Muito bom. É muito bom dar essa luz. Eu vou colocar até uma cola aqui para melhorar a nossa conversa. Tem uma cola de palavras-chave, ó. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos fazer uma... Oi. A 8, falando aí. Depois que a gente tá lá e fez o contrato, tudo bonitinho, a gente acha uma coisa, na 8 a gente entra nos interiores e vai ver se aquilo funciona ou não, né? E dali que o bicho pega, né? Então, essa casa eles chamam portão de Hades, né? Então, ali que a gente entra em contato com as nossas sombras, outra casa de alma, onde a gente testa as nossas emoções, a nossa capacidade de fazer trocas com os outros, né? Tudo que é tabu, né? Os tabus também, os tabus, né? Sexualidade, o oculto, o dinheiro compartilhado, o poder, né? O dinheiro do outro, né? O dinheiro também, do outro. Todo o dinheiro que precisa do outro para acessar, né? Então, herança, empréstimos, seguros, todo esse dinheiro que precisa da assinatura de alguém, né? Isso, assim. E a casa 8 também ela é de quem mergulha no inconsciente, né? De quem faz uma capacidade muito grande de regenerar, de sair de crises e de dar essa profundidade para a vida, né? A casa que a gente remexe os fantasmas, os esqueletos também.
que pode curar, né? Do mesmo jeito que você Sim. aprofunda uma dor e uma crise, vê a crise com profundidade, você também tem maior capacidade de curá-la, né? Sim, exato. De regenerar, de sair das cinzas. E depois vai para 9. Uhul! Vamos viajar. Chega de escorpião. Chega de escorpião, chega daquele porão. Agora o negócio é lindo, né? Espiritualidade, expansão, sabedoria, né? expansão. Eu, como boa sagitariana, né, eu digo assim, o pessoal fala, Sagitário gosta de viagem, que é uma casa análoga, tá, gente? Signo é uma coisa, casa é outra, mas tem uma analogia. Então, eu também tenho casa 9. Gosta de viagem, mas eu acho que é um pouco além, né? Gosta de tudo que expanda os horizontes. Sim. Então, aí entra, né, o conhecimento acadêmico, a viagem, o estrangeiro, tudo que vai além da fronteira. Conversar com as pessoas, até expandir, né? Expandir, ensinar, trocar dos mestres, gurus. Aí entra também as leis, né? A parte manual de instrução que eu brinco, né? Isso. Você sabe que na astrologia tradicional, sabe por que se associava essa casa às grandes viagens? Porque ela é uma casa do oráculo, ela é uma casa que exalta o sol, e Apolo é o deus dos oráculos. E todo mundo que queria saber alguma coisa da sua vida, do seu destino, empreendia uma grande viagem para ir até o oráculo de Delfos, saber qual era seu destino, né? Então, essa grande viagem de saber-se quem sou, quais os meus sonhos. E sabia que o centro da galáxia está bem na constelação? Tá. Sim, então, 26 ali graus, 27, né? Por aí. 26. 27. Eu escutei. 27, por aí, 27, né? Isso. E assim, mas é bem simbólico isso, né, Andréia? Quando a gente fala de empreender, né, para ir buscar o oráculo, dá para falar uma hora inteira sobre isso, né? Porque esse movimento de saída de si para ir se buscar, né? Essa coisa da sabedoria, aprofundamento em Sagitário, né? E nessa casa 9, que é a casa... A seta do arqueiro, né? Para onde eu miro, meu alvo. É muito linda, né? Eu amo casa 9, gente. Muito legal a casa 9. Eu tenho um estélio na 9. Eu tenho 2 planetas lá também, não tenho chegado. Só tem uma Palas Atenas lá. Tá bom, tá bom. Cheio das justiças, né? Aí chegamos na 10. Chegamos no ponto alto do mapa. Chegamos no ponto alto, né? Ponto chegamos alto no topo. Para os Capricórnios ficaram felizes, esse é o domínio deles, né? O alto da montanha, o lugar que a gente ocupa no mundo, a nossa projeção social, como a gente é visto, né? É a culminação da minha caminhada, né? Carreira, profissão, 10. Meta, onde eu quero chegar, minha visão social, né? Se a 1 sou eu na vida, né? A 10 sou eu no mundo social, né? Ótimo. Como dentro e coloca? fora, né? O fora, a 4 né? dentro e o 10 fora. E esse 1 como expressão, né, no mundo, a 4 no doméstico, que a gente falou na família. E só o pessoal que está escutando, uma está oposta à outra, né? 4 está oposta à 10. Então, a gente vem da base da família e chega, né, compartilhar a tela. Vamos compartilhar a tela. Compartilhamento de tela. Agora a gente está conversando. 10, Não, compartilhamento raiz. Compartilhamento de tela. Olha aqui, ó. Muito bom ter isso aí. Mas acho que vale a gente fazer outra de casa. Mas vamos lá. Então, meta, profissão, carreira, né? Propósito. Isso. E aí, pessoal, para quem está escutando a gente falar, e depois até vou editar, porque essa parte da casa foi uma ideia legal, pensa onde está caindo esses eclipses, toda lua nova e toda lua cheia, né? Para explorar, tá consciente desse ambiente, dessa área de experiência que está significada. Claro. Então, imagina um eclipse nessa 10ª, Andréia, né? Poxa. O que vem aí, né? O que é esse reset de profissão, de carreira, de meta, de objetivo? Sim, é verdade, né? 11, adoro 11, meu sol. A 11 é nós, gente. Né? A 11 é nós aqui. Grupos, reunião de pessoas, né? Amigos, aliados, amigos, afinidades, corporações, todo mundo falando ao mesmo tempo. Exato, nós juntos e misturado.
né? A força do coletivo. A força do coletivo. Humanitarismo. Não adianta subir na 10 e ficar lá sozinho, né? Não Tem que olhar para adianta. 11, porque senão a gente não vai adiante, compartilhar, né? Cadê o compartilhamento raiz aí, André, para falar um negócio? Mostra aí a 5 e a 11. Compartilhamento raiz. Na 5, né, que tá ali em Leão, ela tá oposta ao coletivo, né? Se na 5 é o eu individual, esplendoroso, na 11 está a serviço do grupo. Esse eu a serviço do grupo. Que vai ser o tom agora da... vai ser o tom. A casa análoga a Aquário. Qual o lugar que eu ocupo no grupo, né? Quais Qual são o meu minhas lugar tribos? social, né? Quais são minhas tribos? Acho que a gente vai viver uma grande revisão de tribo, de qualquer forma, com Aquário. É verdade. E aí, 12, eu deixo a Andréia falar. Deixa a Andréia falar. O meu sonho era que alguém falasse da 12 para mim e contasse o que tem lá dentro. Mas é o sonho de todo astrólogo, né? Explica a 12 aí. Sim, né? Explica a 12 aí, né? Ontem eu estava falando do curso. E daí chegamos na casa 12 e a casa 12 eu não sei bem o que é, né? Exato. Porque a casa 12 é uma casa... Mas a é uma gente não casa... tem muito controle, né? A 12... Não. Mas por vamos isso falar é uma as palavras? casa de sujeição. Enigmática, né? É uma de casa entrega. de sujeição, de entrega, de aceitação, de mistério, de fé, de inconsciente coletivo, onde tudo se dissolve, mas onde tudo pode fazer uma gestação de um novo começo, né? O Uroboro, onde a cauda da serpente e a cabeça se encontram, né? Mas ela traz os inimigos quando a gente estava no útero da mãe, né? Então, isso é a casa da gestação, né? Da gestação. Exato, então, você não tem controle, você está naquele sistema, naquele né? ambiente, né? Isso. Sente tudo, escuta tudo, mas não pode fazer nada. Também. Essa a gente tem que colar, né? Casa 12 a gente sempre cola, né? Tem umas palavrinhas aqui, ó. Casa de alma, inexorável, o imponderável, nós à mercê do imponderável, né? Isso, ligada a tudo que nos ultrapassa, o desconhecido, forças ocultas, redenção, soltar. Isso. A soltura de 12, retirar-se. Isso, o Rudyard fala uma coisa muito interessante que eu acho que é fundamental de 12, que é, sabe quando tem um show na vida e se tu não fizer um grande finale, tu nunca começa de novo e às vezes a gente corre o risco na vida de deixar aqueles monte de ponta solta e nunca fazer um final, sabe? Então eu acho que uma das grandes coisas da 12 é aprender a fazer finais para estar pleno de um novo começo. É a casa do fim, né? Mas do fim no sentido como uma centelha para um novo renascimento, como o Jorge falou. Exatamente. É um gestar. Então, quando a gente fala do fim, para a gente não parar no fim, né? É o fim como uma centelha sagrado. Acho que não é né? o fim, a transição. Isso, né? é o final de um ciclo, o começo de outro, né? Exato. E como, assim, vamos falar um pouquinho do como é incompreendido o povo de 12, né, gente? Vamos falar isso? Sim. Eu estava atendendo algumas pessoas de 12, né? E assim, esse esvaziar-se, que é tão importante na 12, que as pessoas não entendem, que socialmente pode ser mal interpretado ou mal visto, que a casa 12 exige se retirar-se, isolar-se no sentido de se esvaziar consigo mesmo antes desse novo início. Sim. Mas para quem tem casa 12 proeminente, isso é latente, né? O tempo todo. Não, e é fundamental uma pessoa que tem muitos planetas, alguma coisa na 12, se conhecer. Sim. Porque ela vai... Não tem nem como. Ou tu convive contigo naquele lugarzinho da 12, ou tu bebe, faz qualquer coisa, né? Por isso que a casa 12 gera tanta também fuga, né? E é uma dificuldade se a gente pensa ela análoga a peixes, né? Ela é uma casa que a gente chama de casa da mediunidade, porque ela é uma casa que media o inconsciente coletivo com o Áries, que é o começo do eu de novo, né? Então, tu tem que se desfundir daquele lugar onde está tudo misturado, é um cardume de 12, para conseguir chegar numa identidade de novo e nascer em Áries, né? Então, é um esforço constante isso. Gente, eu vi uma frase outro dia, desculpa, André, eu não sei de quem é, mó gafe, né? Porque é tão lindo. Que casa 12 manteve um cordão umbilical ligado com o divino.
Não deixa de Então ser, é como né? se a pessoa o tempo todo tivesse com esse cordão não cortado com algo muito transcendente, Sim, que é difícil para o grande público entender, né? sim. A massa de pessoas, a gente não entende Casa 12, o que dirá, né? Assim, é um lugar desse Sabe transcendente, né? que é uma coisa que eu acho que ajuda a entender a Casa 12? Porque a Casa 12 a gente associa com esses dois peixes, né? Um peixe para cima e um peixe para baixo. Mas a constelação no céu é um peixe para cima e um peixe para o lado. É assim que eles funcionam, preso por um cordão umbilical, Ai, aí que que está lindo essa falando. imagem. Olha só que imagem. Então, é aprender a lidar com aquilo que é divino, vertical, né, que vem do céu, com aquilo que Com o está na terreno. terra, né, com esse eixo da terra. Então, como organizar, né, esses dois lugares, daquilo que é sagrado, daquilo que é inconsistente, subjetivo, com aquilo que é material, já está encarnado, né? Aquilo que não é encarnado com aquilo O que é? encarnado, né? Mas Esses dois nossos lados, na verdade, o lado sagrado, divino, e o nosso lado humano. sim. E aí, assim, gente, você vê quanto a Casa 12 deteve a gente aqui buscando palavras, né? Acabamos ficando aqui. Mas eu acho interessante voltar e a gente pensar, né? Em tudo que pra gente ir dando um fechamento aqui, o quanto a gente pode usar, né, esses movimentos de atenção que a gente está discutindo aqui, os eclipses, essa nova era que vem, a gente sair de uma era de produtividade para uma era de criatividade. E esse encontro dos dois, de Júpiter e Saturno, se você souber em que casa que está, ajuda você a estar mais consciente, colocar atenção nessa área de experiência, seja lá qual for dessas 12 que a gente citou, você poder meditar um pouco sobre isso e plantar uma nova semente, especialmente no Sim, eclipse, que é uma lua nova, que é uma fecundação nova, em Sagitário, que quer expandir. Então, sim, bora não perder Uhum. essa chance. Eu ia fazer uma pergunta para claro. vocês dois, que eu sei que... O meu travou? Só a imagem, estou te ouvindo bem. Ah, de Travou. vocês. Ah, tá. Deixa eu... Então, não, eu tô ouvindo vocês. Não, Não, pode mas dá para falando aí. ouvir. Pode falar. Não Pode pode, falar. não pode falar, Não, Jorge, estou procurando um negócio aqui. Outra cola, Jorge, Ah, cheia de cola. não, eu gostaria, a gente já está terminando, eu gostaria de tranquilizar as pessoas, porque assim, a última vez que a gente teve assim, em Aquário em todos esses 200 anos com o encontro dos dois, elemento Saturno ar. e Aham. os elementos no ar, foi em 1186 a 1365. E nessa época aconteceu na verdade, quando tem esse encontro no ar em Aquário, tem uma efervescência mental. As Um pessoas começam a florescimento, né? pensar um florescimento, É, elas vão repensar todas as coisas. Então, nesse isso. período, o que aconteceu? Foi quando foram inventadas assim, muitas... peraí. Teve o aparecimento das universidades na Itália, na França, na Inglaterra. A arte deu um Teve salto, né? a arte deu um salto. Teve o aparecimento das primeiras cidades, que eram aqueles burgos. Então, foi Aham, quando passou do feudalismo, eles começaram criou uma nova classe, que eram os burgueses, e tinham esses burgos, que era o começo da cidade. a Então, tribo, Jorge. uhum. Tribo. A E tribo. também tiveram muitos pensadores, São Tomás de Aquino, usava as ideias de Aristóteles, e Aham, também teve as grandes invenções que facilitaram aquela expansão marítima que teve no século seguinte. Então, isso. foi construída aquela escola de Sagres, que eram os grandes navegadores. Foi quando inventaram a caravela, porque com a caravela que conseguiram fazer essas viagens mais longas, né? Também teve a É, invenção da imprensa pelo Gutenberg, e sim. depois essa outra pista foi de 1981, 2000, que a gente falou também, que teve esse grande impulso de invenções, né? Também a expansão espacial, né? Eu Foi ia quando teve falar isso. Eu ia falar que as as caravelas viagens com os agora. ônibus. Então, o que foi as caravelas agora, depois foram os ônibus espaciais. Então, foi construída a Exato. ISS, né? A estação
Foi o telescópio Hubble. Uhum. E agora, isso daí foi em 80. Então, depois a gente passou de novo para a Terra e agora a gente vai começar com ar, com a carga toda. Então, Sim. pelo que eu vejo, no lado positivo, vai ter um avanço da humanidade, mais progresso, inovação, mais mudança ciência, de mentalidade, né? o foco no ser e não no ter, Sim. luta pelas causas humanas, a independência, a liberdade, Sim. comunidade. Eu acho que humano. Agora, tem também a socialização, intercâmbio, comércio. Agora, pelo que eu vejo do lado de Aquário, é assim, eles são muito dogmáticos, são revoltosos, eles às vezes mudam por mudar, entendeu? Sim. Porque eles sempre querem ver uma coisa nova. Eles querem mexer naquilo que está com problema, mas às vezes tem muito o mudar por mudar, né? Sim, sim. Também tem a imprevisibilidade, a contestação, teimosia, as revoluções, né? E tem as utopias. Flexibilidade e também tem brigas intermináveis, porque na outra vez que teve na Idade Média, teve aquela Guerra dos 100 Anos. Então, nunca se chegou a um acordo, que era a França e a Inglaterra. Então, só nesse sistema. Agora, na prática, eu vejo mudanças nos sistemas governamentais. Então, Sim. A gente está vendo há anos que não está funcionando o negócio do capitalismo, os governos não estão dando conta. Aí vai ter o telescópio Webb, aquele maravilhoso, eles deixaram de lançar em 2019, vai ser lançado agora em 2022. Então, já é na época de Aquário. Então, a gente, na hora que ele for ligado, a gente vai ver coisas assim 1000 vezes mais do que era o Hubble. Então, a gente vai conhecer muito mais do Que simbólico, né? Que simbólico, né, gente? Simbólico. Eu acho que a gente não tem ideia do que ser possível. As viagens espaciais para Marte, para a Lua de novo. Inteligência artificial, daqui a pouco. Inteligência artificial, esses satélites da internet que estão colocando, vai ter mais humanização, o negócio da criptomoeda, o movimento migratórios, né, que eu acho também que vai ter demais. E uma outra coisa, abertura de fronteira para alguns grupos. Eu acho que não vai ter mais aquele negócio de eu sou americano, então eu tenho que ter meu passaporte para ficar aqui. Vão ter abertura para, por exemplo, uma pessoa que trabalha... Hoje em dia, ela não trabalha mais fixa. Ela leva o trabalho dela em qualquer lugar do mundo. Sim, os nômades então, virtuais. Ela leva conta dela. Então, eu acho que vão ter algumas aberturas para alguns grupos. Sei lá, a pessoa trabalha com computador, alguma coisa. E ela vai poder ter um visto maior, sei lá, e ficar o tanto que ela quiser num outro país. Ou talvez ela nem precise ir para o outro país, né, Jorge? Talvez ela nem precise. Não, mas virtualmente ela vai também. Ela pode a gente ir. pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Fronteira. Sim. Eu acho que tem uns cuidados com o lado sombra, né? Que eu acho. Eu também. Ou o perigo desse transhumanismo, que eu morro de medo, mas ainda porque eu sou da velha guarda, então eu tenho receio. Essa questão de ser muito mente e pouco coração, né? Então, a gente pensar nas polaridades, né? Leão, que é o signo oposto ao coração, e essa coisa muito mental do Aquário, né? Um certo distanciamento, essa coisa de distanciamento. O Aquário está em todos os grupos, mas no final não está em nenhum, né? Assim, está em todos os lugares. Então, como a gente vai fazer esses contrapontos? O excesso de rebeldia, como você falou, né? Eu brinco que Aquário é para a vida que eu quero descer, né? Então, quer descer de algum lugar. Vai lá, tem que terminar com uma receita, né? Terminar com uma receita. Vamos terminar com receita. Tem um floral de Bach, que é para o signo de Aquário, que chama Water Violet, que é uma violeta d'água. E que, olha só, isso que tu falou, Denise, ela acontece a água, tem vários tufos de violeta, mas cada uma delas, elas estão todas juntas, mas cada uma delas é independente, sozinha, e só dá uma violetinha. Nossa. Olha só, né? Então, é esse conjunto, ao mesmo tempo, preservando uma individualidade, né? E esse é o floral que equilibra o signo de Aquário. Que é muito isso, né? É muito isso. Né? Todo mundo junto, mas... E aí uma coisa que eu tô otimista para esse... Eu também estou super otimista. Eu acho que a sombra
elas precisam de um cuidado por conta desse Sim. glamour tecnológico. E uma pergunta que eu me fiz é, será que nessa... Eu sou fã, tá? Meu ascendente, eu acho muito legal essa distribuição. Vamos lembrar do símbolo, né? Do aguadeiro, aquele que distribui né, a água, O a cântaro. energia distributiva de aquário. Por outro lado, eu me pergunto, será que vai fazer falta com tanto aquário a figura de um líder, que é leão? Será que em algum momento dessa trajetória a gente vai ter que equilibrar? A trajetória que eu estou falando lá na frente, tá? Agora a gente está ainda sentindo, mas principalmente depois do Sim. ingresso de Plutão. Será que essa figura de um líder representativo a gente vai de alguma forma precisar olhar? Não sei, eu estou só jogando uma pergunta. Né? Será Então, que a gente não vai assim chegar em lideranças que são mais circulares a partir de lugares, né? Então cada lugar outro assim tipo de coloca liderança. outros tipos de Sim, eu liderança, acho que nós vamos né? Eu precisar acho que costurar isso tudo. e outra Ah, live. gente, outra Não, live. que assim continuam tendo, só que eles vão abrir para uma participação maior das pessoas. Sim, é uma rede, né? Eu fiz esse paralelo no rede. vídeo dessa visão de redes mais distribuídas do que Sim, redes sim. mais descentralizadas como a gente tem hoje. Sim, porque Sagitário é vertical, né? Sagitário não, Capricórnio é vertical e eu acho que Aquário é é horizontal, e circular, é né? horizontal, né? Espalha, Isso, né? e circular, né? É. Mas, gente, olha, bora lá, porque esse assunto não vai faltar nunca. Não. Vocês querem falar Daqui mais alguma coisa que a gente não falou, que vocês acham importante a gente citar? Não, pelo amor de Deus, já se nós falar uma coisa, a gente engancha aqui e começa a falar outro assunto mais 3 horas. Mas eu quero agradecer, eu acho que é uma delícia, né? Isso é coisa Casa 11, aquariana, é justamente poder chegar numa rede, compartilhar e depois poder jogar isso para que isso aí divulgue, saia, ande mundo, né? Eu acho que eu acho que é isso. Tá falhando. Essa mudança. Tá me escutando ou não? Agora tô te ouvindo. Você congelou a tela, mas você tô te ouvindo. Estamos te ouvindo. Não, a gente que vai fazer o futuro. Boa! Se organizar e cada uma instituição maior saber da mentalidade das pessoas. Cortou um pouquinho, Jorge, esse finalzinho. Uhum. Fala de novo. Acho que vai a mentalidade das pessoas. Está mais pelo lado. Deu? Não, tu tá falando em código, Jorge. As pessoas têm que começar a preencher as lacunas e achar como. Não, mentalidade, eu vi o negócio da mentalidade. Então. Como se despedir? Tá falhando, meu. Tá falhando, né? Se quiser escrever aqui, a gente fala o que você tá pensando aí. A gente coloca no chat, a gente... Despedir. Isso é o eclipse. É o eclipse já dando assim, o pior é que é, né? Isso, pior é que é, né? Nós estamos no meio de 2 eclipses, né? Nós estamos numa cortina de eclipses, né? Mas, enfim, eu também quero agradecer vocês de terem topado uma série de coisas aí que a gente tem feito e falado e trocado. Para mim tem sido muito rico. E a ideia é que a gente leve para as pessoas, assim, meu objetivo, meu propósito é que as pessoas ganhem mais consciência. O Jorge caiu um pouquinho, tá no mudo. A gente ganha mais consciência de co-criar, né? Isso que o Jorge estava falando. A gente cria a realidade em aquário e acho que é um momento perfeito para a gente criar junto com o universo a partir da nossa consciência, só o que a gente tem, né? Consciência, por aí. Eu acho que a chave é a consciência. Voltou. Se despede aí, Jorge. Para despedir, né? Então, eu gostei muito, né, desse papo e a gente acho que dá para conversar sobre outros assuntos, tudo. O que eu queria deixar era assim um recado positivo para as pessoas, é uma mudança de consciência. A gente vai entrar numa nova fase, mas não vai ser uma mudança tão imediata. E eu acho que é só cada um pensar no que pode contribuir para a comunidade. Isso. Esse período em Capricórnio, porque o Plutão ainda vai ficar mais 2 anos, 3, né, em Capricórnio. Então, a energia mesmo pura de Aquário vem em 2024.
Sim. Então, 21, 22, 23 ainda está mais ou menos. Uma ótima lição de casa para a gente fazer agora. Mas isso que eu acho legal do céu, que ele vai colocando um pouquinho, você já vai sentindo a energia, tudo, e saber que a vida é boa, entendeu? Porque eu fico imaginando quem só viveu esse período agora, de 2008 para cá, esses novos não sabem o que é um Plutão em Libra. Anos 70. É verdade. Tem muita coisa legal. Então, o que eu vejo assim, às vezes a pessoa está triste, ela está melancólica, com depressão. Não, a gente tem que saber se ouvir e aprender muito e tirar o melhor da vida, porque a vida é muito boa. Muito bom. É isso aí. E a gente cria. Né? Então, um beijo para vocês. Gente, beijão. A gente se vê. Obrigada a todo mundo que assistiu, que está com a gente. Beijo enorme. Tchau, tchau. Me vem lá no Posto Cósmico. Posto Cósmico, Jorge e Andréia no Diário de Bordo. Seguem lá no Instagram, gente. Beijo. Beijo. Tchau.